E a abordagem, o mais importante de todos, cuja avaliação, o enfoque tem que ser maior. Por quê? Se a sua redação passar por todos esses crivos, você pode ter certeza de uma coisa: ela vai ser aprovada em qualquer banca que você queira prestar. Qualquer banca. É claro que ali, eu vou voltar aqui na tabela para mostrar uma coisa. Eu defini uma nota mínima, assim, que abaixo dela você provavelmente já teria dificuldades de ser aprovado em qualquer banca. Por exemplo, ó, nota 8, ela está em azul aqui ainda, por quê? Porque até uma nota 8 aqui, talvez você teria condições de disputar qualquer banca. Agora, abaixo disso, por exemplo, a nota 6 já ficaria muito difícil ser aprovado em qualquer banca. Ficaria muito difícil, uma nota 6 aqui. Então, a partir da nota 8, poderia dizer que a redação ainda está em condições de disputar qualquer banca. Passou disso, 7,80, por exemplo, aí já fica mais complicado. Então eu coloquei aqui como uma nota de corte, mais ou menos, a nota 8. Claro que, quando eu digo assim, se obedecer todos esses critérios, a sua redação tem condições de ser aprovada em qualquer banca, o que eu estou querendo dizer? É claro que, observados os critérios de cada banca, né? Em bancas que cobram, por exemplo, redação argumentativa, outras cobram redação expositiva, umas cobram título, outra não. A redação do Enem, por exemplo, cobra a proposta de intervenção, que outras não cobram. Então, observados aqueles critérios, fazendo aquilo que a banca está pedindo, obviamente, se a sua redação tiver todas essas qualidades, ela vai ser aprovada em qualquer banca, isso aqui não tem nenhuma dúvida. Agora, como que eu dividi aqui as notas? Como eu disse aqui, ó, a expressividade e a clareza, ela não é cobrada em todas as bancas. E ela é aquele fator, a clareza, a expressividade, é aquele fator que faz a sua redação passar de mediana a excelente. Assim, quando alguém lê, diz assim, nossa, essa redação está muito bem escrita. Por isso que aqui, na minha avaliação, ela tem peso 1. Por quê? Porque além de a maior parte das bancas não cobrar, é aquele diferencial que faz a redação ser bem escrita e não necessariamente medianamente, mas contemplando os critérios de uma determinada banca. Não, ela é, além do mediano, ela passa do mediano, ela é um pouco acima da média. Por isso que aqui é só peso 1. Agora, esses 3 itens aqui, ó, coesão e coerência, gramática e estrutura da redação, esses 3 itens, não, esses 3 itens eles têm peso 2. Por quê? Se a pessoa não obedecer a esses critérios, já mostra que ela não domina ou a língua ou a estrutura da redação, então ela já tem dificuldades com a língua, com a estrutura, já não tem aqueles conhecimentos necessários para escrever. E a abordagem, o mais importante de todos, cuja avaliação, o enfoque tem que ser maior. Por quê? Porque tudo que você faz numa redação é para chegar na abordagem, é para debater sobre o tema, discorrer sobre o tema e apresentar as suas sustentações. Tudo é em prol disso. Tudo que você faz, obedecer à estrutura, usar o tipo textual correto, usar as normas gramaticais corretas, os períodos completos, com coesão, tudo isso é para o quê? Para chegar na abordagem. Leva à abordagem. O que uma banca espera de você quando ela cobra uma redação dissertativa é se você tem condições ou não de debater sobre aquele tema. Você tem condições de defender, você tem ideias para defender aquilo, ou para sustentar, né, no caso de uma redação expositiva, mas se você tem conhecimento sobre aquele tema ou se você tem condições de defender aquilo. Para fazer uma analogia, vamos supor que você vai fazer uma entrevista de emprego. Então, tudo que você fizer ali vai ser em prol da entrevista de emprego. Você vai se trocar, você vai pegar um ônibus ou você vai de aplicativo, você vai pagar o ônibus, pagar o aplicativo, você vai olhar a rua antes de atravessar, você vai entrar no estabelecimento onde vai fazer a entrevista. Então, tudo isso que você está fazendo é para o quê? Com o objetivo final da entrevista, de passar pela entrevista. Tudo aquilo que você fez foi para chegar à entrevista. A mesma coisa na redação, obedecer à estrutura, obedecer às normas gramaticais, escrever com coesão, tudo isso é o quê? Para sustentar a sua ideia. Tudo isso leva à ideia. Tudo são caminhos, são mecanismos que você utiliza para o quê? Para sustentar a sua ideia. Por isso que a abordagem ela tem que ter um peso maior. E então aqui ela tem um peso 3. Então ela tendo um peso 3, o que acontece aqui? Se você zera aqui na abordagem, tá vendo? A nota de 10 vai para 7, quer dizer que ela vale 3 pontos. Na estrutura da redação, na gramática e na coesão equivale a 2 pontos. Por quê? Peso 2. E na clareza e expressividade, que é
peso 1 equivale a 1 ponto, tá vendo? Você zera nesse critério, equivale a 1 ponto. Ou seja, o que isso quer dizer? Fazendo uma comparação com o Enem, que é uma avaliação bem conhecida, cujas competências valem 200 cada uma, aqui, na clareza e expressividade, no Enem valeria 100, não valeria 200, esse critério. Coesão e coerência, gramática e estrutura da redação, aqui valeriam os mesmos 200 que valem no Enem. Já aqui na abordagem, aqui valeria 300 no Enem.